aí galera, como é que vocês estão? Vim fazer essa revisão aqui pra vocês como eu prometi. E aí vamos começar. Vocês querem essa revisão? Tô querendo ir embora. Até o início do século XX, o Brasil ainda não tinha se industrializado. Até em 1889, para cada 1000 brasileiros, apenas 4 trabalhavam dentro da indústria. Então era muito pouco, né? Então, somente em 1930, né, com o desenvolvimento industrial vindo, o presidente da época tentando resolver o problema, conseguimos fazer um tipo de industrialização. Mas em relação à Europa, Estados Unidos e Japão, que começaram no período da Revolução Industrial, 1880, nós somos considerados uma industrialização tardia, né? Então, se tiver assim, por que o Brasil tem industrialização tardia? Porque nós começamos muito tarde em relação aos países, como alguns países da Europa, Estados Unidos e Japão. Ah, agora eu entendi! Durante o século XIX e início do século XX, o mundo estava se dividindo, se regionalizando em duas coisas: países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos são esses que o pessoal tem um poder de compra bem alto, né, e são bem industrializados. E os países subdesenvolvidos, né, eles são países que não tiveram uma industrialização legal e ainda passam por muitos problemas econômicos e financeiros. Mas graças às revoluções industriais 1, 2 e 3, né, Revolução 1, Revolução 2, Revolução 3 e tudo, os países puderam se desenvolver e se tornar, hoje chama-se, não só países pobres, mas países emergentes. Então não é desenvolvido, não é subdesenvolvido, é emergente, é meio assim. Nem o Brasil, assim, nós somos emergentes, né? Tomando conhecimento agora disso aí. Nós também somos chamados atrasados porque nós começamos uma revolução industrial a partir da terceira revolução industrial. Então nós queimamos muitas etapas desse processo industrial. Também por isso nós somos chamados de industrialização tardia, né? Para poder compensar esse problema, nós desenvolvemos aqui no Brasil parques tecnológicos, né? Que são centros que tratam de pesquisa, de trabalho, de desenvolvimento de coisas para a indústria poder trabalhar, né? Nós temos vários parques tecnológicos aqui. Um dos principais deles é o ITA, né? Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né? É considerado um dos vestibulares mais difíceis do país. Os IFCEs também, eles são considerados parques tecnológicos, né, que eles desenvolvem pesquisa e trabalham nessa parte de desenvolvimento. E por último, São José dos Campos, lá em São Paulo, né? Esse canto aqui é praticamente uma cidade universitária, né? Então tem muito desenvolvimento de pesquisa. A grande pergunta é: professor, resolvemos essa questão da nossa industrialização tardia? Não, né? Nós continuamos com esse problema histórico e eu acredito que não vai resolver, não. É verdade. Desde o início da nossa industrialização aqui no Brasil, temos duas cidades, né, que se destacaram muito. Se você errar essa questão da minha prova, não diga que é meu aluno nem um canto. Temos Rio de Janeiro e São Paulo, né? Essas duas cidades, elas se desenvolveram muito, né? Por quê, professor? Porque como eles começaram primeiro, elas tendem a se desenvolver primeiro, né? Tem aquela regrinha, né? Se você começa primeiro, você termina melhor, você termina bem. Se você começa por último, você não tem tanto desenvolvimento. Não, nada a ver, irmão. Consumo consciente e consumo ostentatório, né? O consumo consciente é aquele consumo em que você compra as coisas mediante você ter uma preocupação com o meio ambiente, com o que vai acontecer com ele no futuro, como foi que essa empresa produziu esse negócio, se ela está ligada a órgãos ambientais sérios, e também tem a ver com o social, né? Com problemas sociais, aquela pessoa que é mais marginalizada, as pessoas mais pobres. Tudo isso, o consumo consciente está envolvido. Significa você consumir conscientemente, saber o que é que você está consumindo. Não é consumir só o necessário, não. É consumir sabendo que você está contribuindo para as próximas gerações não terem nenhum tipo de problema. Mas isso é impossível! Consumo ostentatório. Esse consumo ostentatório, ele é aquele consumo que deliberado, né? Você vai comprando, aí você não sabe nem se está precisando daquele produto e você compra e você acaba, por exemplo, no período da pandemia, eu cheguei no supermercado, aí faltou papel higiênico. Que diabo é isso mesmo? Uma pandemia, o que falta é papel higiênico. Esse povo está preocupado com o quê? Revolução técnico-científica e informacional. Revolução teve uma galera, vai fazer a revolução. Não, revolução é porque houve uma mudança, né, das coisas. Revolução técnico, porque representa a indústria, científico, porque representa a universidade, e informacional, porque representa a questão da informática. O miserável é um gênio!
Essa revolução técnico-científica informacional, ela revolucionou tudo que nós conhecemos hoje. Desde produtos que se caracteriza pela intensa aplicação de recursos e serviços científicos e tecnológicos em quase todos os produtos que nós possamos pensar. Por exemplo, hoje, né, porque a gente não tem assim na certa, mas tem liquidificador touchscreen, né, tem geladeira touchscreen, tem tudo touchscreen, casa smart, né? Então, esse nível de tecnologia ele só foi possível devido à revolução técnica informacional iniciada em 1970. Região metropolitana. A região metropolitana é constituída por um conjunto de municípios e limites que se juntam para poder se ajudar uns aos outros. Por exemplo, região metropolitana de Fortaleza. São cidades como Caucaia, Eusébio, Messejana, que são conurbadas com Fortaleza, e elas servem de apoio para a capital. Em contrapartida, a capital também manda recursos para lá que são próximos, e eles têm um feedback, eles têm uma junção um ao outro. Então, região metropolitana são cidades que são circunvizinhas de outras, que elas se ajudam entre si para o próprio desenvolvimento. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha que coisa legal, né? Desenvolvimento economicamente sustentável. Desenvolvimento economicamente sustentável, ele é um tipo de desenvolvimento onde as indústrias elas conseguem produzir utilizando recursos que podem ser reutilizados, economizando água e as demais energias. A grande pergunta é, isso é possível, né? Não. Não cabe aqui a gente responder, mas deixa um comentário aí se você acha que é possível. Eu acho que não é não, mas então, o livro está dizendo. Então, galera, eu sei que isso parece uma coisa assim, não tem como fazer isso, mas é um ideal, né, do que seja um desenvolvimento economicamente sustentável. Você pode se sustentar para as demais gerações aquele determinado produto. Desconcentração industrial. Cara, como eu falei anteriormente, Rio de Janeiro e São Paulo foram as cidades que mais se desenvolveram aqui no Brasil naquele período do início do século XX. Mas depois de alguns problemas que aconteceram aqui no nosso país, como por exemplo, primeiro, ditadura militar. Segundo, elevação dos preços dos custos da produção. Terceiro, as indústrias começaram a ver novos campos de comércio, né, de consumo e para outros lugares do Brasil. Esses 3 pontos fizeram com que ocorresse uma coisa chamada desconcentração industrial. A indústria começou a se desconcentrar, começou a sair de São Paulo e Rio de Janeiro e se emigrar para outros locais do Brasil e se desenvolvendo. Formas de transporte que nós temos no Brasil. Nós temos o transporte rodoviário, que são as rodovias, temos o ferroviário, que é a linha de trem, temos o aquaviário, ou então hidroviário, tem livros que tratam diferente, é a mesma coisa, que é a questão dos rios e as embarcações, tanto no mar como em rios, são rios que podem sustentar esse tipo de navio, e dutoviários, né, que são aqueles dutos onde, por exemplo, algumas empresas elas mandam petróleo, mandam minério, mandam alguns tipos de produtos dentro de tubos, né, para poder de um estado para outro, água também. Então esse sistema é chamado de dutoviário. Observem esses mapas. Né? E aí lembre das nossas aulas. Eles representam o quê? Não estou lembrado não. Essas linhas, esse tracejado. Eu quero que você interprete essa questão desses mapas e me dê a resposta correta dessa questão. Desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho. Valeu, galera! Essa foi a nossa super revisão. Espero que você estude, veja esse vídeo várias vezes, curta, comente. Dúvidas, comentários, perguntas que nada a ver, questionamentos que são importantes para a humanidade, deixa aí embaixo no comentário. Valeu, galera! Tchau!